Estamos de volta com o nosso módulo de radioatividade e no vídeo anterior nós vimos a fissão nuclear, que você já sabe muito bem o que é. Fissão é quebra. Então, núcleo, geralmente de urânio 235, de número de massa 235, ele é bombardeado com um nêutron acelerado, e aí esse núcleo se quebra em dois núcleos menores, que acaba constituindo o que a gente chama de lixo radioativo nas usinas nucleares. E quando esse núcleo maior é quebrado em dois núcleos menores, há a liberação ou de 2 ou de 3 novos nêutrons acelerados que vão colidir com o urânio 235, fazendo com que a reação ocorra em cadeia. E há uma liberação de uma enorme quantidade de energia e de calor. E isso pode ser usado nas usinas nucleares de modo pacífico ou numa bomba atômica. Fissão, quebra. Pois nós vamos agora estudar a fusão nuclear. Fusão, junção, união. Enquanto na fissão um núcleo grande é quebrado em dois núcleos menores, na fusão nuclear dois átomos são fundidos geralmente em um outro átomo e geralmente são átomos de hidrogênio produzindo hélio. Na maioria o hélio está como produto da reação e às vezes também nos reagentes. As principais fusões nucleares envolvem os isótopos de hidrogênio e hélio, e elas ocorrem naturalmente nas estrelas, por exemplo, no Sol, aqui no nosso Sol do Sistema Solar, e ela precisa, essas reações de fusão nucleares, elas precisam de temperaturas da ordem de 1 milhão de graus Celsius, até de 300 milhões de graus Celsius. Então, onde nós vamos encontrar no universo temperaturas da ordem de 300 milhões de graus Celsius no Sol, nas estrelas. Então vamos ver aqui alguns exemplos de fusões nucleares. No primeiro exemplo eu pego o prótio. Você sabe que o hidrogênio tem 3 isótopos, né? Todo hidrogênio tem número atômico 1, mas tem o prótio, que tem número de massa 1, o deutério, que tem número de massa 2, e o mais raro, que tem uma porcentagem bem pequena na natureza, é o trítio, que tem número de massa 3. Então, nessa primeira fusão nuclear, eu estou pegando o prótio e estou reagindo com o deutério. Produzir o quê? Hélio. E uma quantidade de energia enorme. A quantidade de energia liberada numa fusão nuclear é ainda maior do que a quantidade de energia liberada numa fissão nuclear. Veja que continua havendo a conservação do número de massa e da carga. 3, 3, 2 e 2. Na segunda reação, nós já temos aqui o hélio como reagente. O hélio, de número atômico 2 e número de massa 3, vai reagir com o prótio, número atômico 1, número de massa 1. E produz outro átomo de hélio, só que agora um átomo de hélio com número de massa 4, é um isótopo do hélio. E a liberação de uma partícula que tem número de massa 0 e carga mais 1. Parece com um elétron, né? Como é que a gente representa um elétron? Número de massa 0 e carga menos 1. Pois isso aqui é um elétron positivo. Um elétron positivo que a gente chama de positron. Então está aqui uma reação de fusão nuclear interessante que está mostrando a produção de um positron, que é um elétron positivo. Conservação do número de massa 4, 4 e da carga 3 e 3. Então veja que é parecido com o elétron, tanto é que às vezes é representado pela letra E, só que com a carga mais 1. Às vezes também pode ser representado pela letra P, como o número de massa é 0 e a carga é mais 1, não tem como você confundir com um próton, porque um próton a carga seria mais 1, mas o número de massa também seria 1. Né? Já um elétron positivo não, que é o positron, ele tem carga mais 1 e o número de massa é 0. É como se fosse um elétron, só que a carga dele não é menos 1, é mais 1. A gente chama de positron. E aqui, ó, eu tenho um deutério
reagindo com outro deutério, que é o hidrogênio de número de massa 2, produziu o hélio de número de massa 3 e um nêutron. Conservou a carga 2 e 2, conservou o número de massa 4 e 4. Então, essas reações de fusões nucleares ocorrem naturalmente onde? Nas estrelas. Aqui no Sol do nosso sistema solar tem transformação de hidrogênio em hélio como regra geral, né? E há uma enorme quantidade de energia liberada e essa reação, ou essas reações como regra, precisam de temperaturas superiores a 1 milhão de graus Celsius, chegando até a algumas que necessitam de 300 milhões de graus Celsius. Então, naturalmente, Alexandre, a fusão nuclear ocorre nas estrelas. E o homem já fez reações de fusão nuclear? Sim, é a famosa bomba de hidrogênio. Alexandre, como é que o homem consegue uma temperatura da ordem de 300 milhões de graus Celsius? Através da bomba atômica. Então a gente costuma dizer que a bomba atômica é o gatilho da bomba de hidrogênio. Há a explosão da bomba atômica que produz a temperatura da ordem até de 300 milhões de graus Celsius, e aí logo em seguida há a fusão nuclear com uma liberação de energia muito maior. Muitas bombas atômicas, até de potência reduzida, já foram testadas pelas grandes potências. Então a bomba de hidrogênio já é uma realidade. Enquanto a bomba atômica ocorre com o princípio de fissão nuclear, a bomba H, ou bomba de hidrogênio, funciona com o princípio de fusão nuclear. E não esquecer, ó, que como ela precisa da temperatura de milhões de graus Celsius, quem produz essa temperatura é uma bomba atômica, que é como se fosse o gatilho da bomba de hidrogênio. E aí uma bomba de hidrogênio com uma grande potência, ela vai liberar uma quantidade de energia e uma quantidade de calor enorme, se expandindo por um raio de e vai atingir uma região enorme, né? Então tá aí os detalhes sobre a fusão nuclear. Quando a gente diz que a bomba atômica é apenas o gatilho da bomba de hidrogênio, dá para ver o que uma bomba de hidrogênio potente poderia causar de danos caso ela seja lançada. Geralmente os testes são feitos em regiões remotas, mas se detecta, né, através dos abalos sísmicos que essas bombas acabam gerando. Agora nós vamos para o conceito de meia-vida, que cai muito em prova, é demais esse assunto. Meia-vida, também chamado de período de semidesintegração. Alexandre, o que é meia-vida? É o tempo necessário para metade da massa de um isótopo radioativo se desintegrar. Ou, de uma outra maneira, é o tempo necessário para metade da massa do número de átomos radioativos se desintegrarem. A meia-vida de um radioisótopo, ela é constante. Por exemplo, a meia-vida do estrôncio, de número de massa 90, a gente costuma representar a meia-vida por T meio, é de 28,8 anos. O que é que significa isso? Que a cada 28,8 anos, o seu número de átomos radioativos, consequentemente a sua massa, se reduz à metade. Então vamos partir de 100 gramas. Eu tenho aqui 100 gramas de estrôncio 90. Depois de 28,8 anos, eu tenho 50 gramas. Depois de 28,8 anos, 25 gramas. Depois de 28,8 gramas, 12,5 gramas. Depois de 28,8 anos, eu terei aí 6,25 gramas. Então a massa vai se reduzindo à metade. Não esqueça, a meia-vida é característica de cada isótopo radioativo. Tem isótopo radioativo que a meia-vida é de milionésimos de segundos. Alguns de alguns segundos, outros de algumas horas, outros de alguns dias, outros isótopos radioativos de alguns anos. E o tório de número atômico 90 e número de massa 232, a meia-vida dele, ó, é de 1,41 vezes 10 elevado a 10 anos.
Ou seja, se você tiver 100 gramas desse Thor 232, você tem que esperar apenas 1,41 vezes 10 elevado a 10 anos para que a massa dele se reduza a 50 gramas. Se você quiser esperar mais 1,41 vezes 10 elevado a 10 anos, esses 50 gramas se transformarão em 25 gramas. E assim sucessivamente. Então isso é o que a gente chama de meia-vida, ou período de semidesintegração radioativa. E esse é o problema lá do lixo atômico produzido na reação de fissão nuclear. Porque tem radioisótopo que, beleza, a meia-vida dele é de alguns segundos, de alguns dias, de algumas horas. Só que alguns deles são de milhares de anos. E aí é um grande problema, né? Está aqui um gráfico muito comum que pode ser feito ou com o número de núcleos radioativos ou com a massa. É uma curva, aqui número de átomos ou número de núcleos radioativos em função do tempo, né? Eu parti de um número de núcleos radioativos iniciais, ó, de N0. N0. Aí depois da primeira meia-vida, quanto é a quantidade? N0 dividido por 2. Se reduziu a metade. Se essa meia-vida for de 28,8 anos, foram necessários 28,8 anos para isso acontecer. Depois da segunda meia-vida, que se for desse isótopo aqui é mais 28,8 anos, a quantidade de átomos se reduz a metade de novo. Era N0 sobre 2, agora é N0 sobre 4. E se você quiser mais uma meia-vida, a terceira meia-vida, esse número de átomos vai se reduzir a metade de novo, que é N0 sobre 8. Então, a cada meia-vida, essa meia-vida ela é constante, ok? Para cada radioisótopo, e a quantidade vai se reduzindo a metade. Então, é muito comum questões também onde ele dá esse gráfico. E você tem que visualizar a meia-vida. É o tempo necessário para metade da massa se desintegrar, para a massa se reduzir a metade, ou para o número de mol de átomos se reduzir a metade, ou para o número de átomos se reduzirem a metade. Então, veja aí a meia-vida e aí resolva a questão, né? Às vezes ele diz, eu quero saber, ele diz quanto é a meia-vida, eu quero saber quanto tempo vai ser necessário para a quantidade se reduzir a 25%. Então, isso é fácil, né? 100%, 50%, uma meia-vida só. 25%, 2 meias-vidas. Então, se fosse esse isótopo aqui, você ia multiplicar 2 vezes 28,8 para saber o tempo necessário para que 100% se transformasse em 25%, porque foram apenas 2 meias-vidas, ok? Então tá aí, com isso a gente finaliza esse módulo muito importante, né? Veja quantos conteúdos fundamentais nós estudamos ao longo desses tópicos, e isso é assunto presente em praticamente todo tipo de prova. E como é costume, uma frase hoje do Henry Ford que diz o seguinte: se você acredita que pode ou se acredita que não pode, você está certo. Se você acredita que pode passar no vestibular dos seus sonhos, na universidade dos seus sonhos, você está certo. Se você acredita que não pode passar no vestibular do seu sonho, na universidade dos seus sonhos, se você não acredita, você também está certo. Então, o primeiro passo é acreditar que pode, acreditar nos seus potenciais, acreditar nas suas potencialidades. E por isso que você está estudando, por isso que você está fazendo a sua parte e vai dar certo. Conte sempre comigo, acredite que pode, porque assim você está certo. Tchau, um grande abraço, a gente se vê, até a próxima.